E aí eu queria só trabalhar com um conceito bem básico para vocês, que é a questão de reconstrução coronal panorâmica. Gente, isso aqui não é radiografia panorâmica, não pode ser chamado de radiografia panorâmica, é uma reconstrução panorâmica, tá? Isso é super importante. Porque a gente não consegue reproduzir dois tipos de imagem igual, porque é uma reconstrução feita manualmente. É uma reconstrução que ela foi feita pelo radiologista. Então não tem como reproduzir isso. Como que a gente faz essa reconstrução? Então, esse primeiro paciente é um paciente de anatomia, né? Aliás, um paciente de mandíbula, que era um caso para planejamento de implante. Então, pensando nessa reconstrução coronal panorâmica, como que a gente consegue fazer? Então, eu ticando aqui, ó, nova reconstrução coronal panorâmica, e ele já dá, até tem um nomezinho aqui, então esse nomezinho eu gosto para deixar, para me organizar um pouquinho. Então, em vez de reconstrução 2, eu gosto de colocar, por exemplo, para sagitais. Porque eu já sei que os parasagitais que eu selecionei para o meu template estão aqui nessa curva para sagital, que depois eu vou mostrar para vocês como que muda. Então, eu vou selecionando, eu seleciono um corte axial que represente um volume bom do contorno mandibular, então eu vou fazendo cliquezinhos, ó, em cima da minha mandíbula, para fazer essa curva. Então, eu sempre gosto de utilizar poucos cliques, porque os meus cortes para sagitais, eles precisam ficar perpendicular ao osso cortical. Então, eu preciso ter certeza que o meu corte para sagital está passando perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com a minha cortical para eu ter um corte mais fidedigno com a realidade. Terminei de fazer, eu vou no tiquezinho verde, que é o finalizar. E aí o software, ele vai gerar os meus cortes, tá vendo? Ó, gerando cortes para sagitais ou transaxiais, né? E ele gera para mim também a reconstrução panorâmica. Então, essa reconstrução, eu consigo alterar ela. Aqui tem, ó, eu estou usando uma espessura de 20 milímetros, que é uma espessura que eu particularmente acho que fica adequada, mas você consegue, por exemplo, ó, colocar na espessura do voxel, então essa toma ela foi feita com 0,25 de voxel, então eu consigo trabalhar no voxel de 0,2, mas visualmente é feio, né? E eu acho que o de 20 fica adequado. E aí, aqui eu tenho toda a minha sequência de cortes para sagitais. Mas que ainda tá, não, se vocês quiserem mais colunas, vocês vão clicar aqui nessa chavinha de fenda, que ele abre a caixinha de edição. Então, vamos lá, eu quero 7 colunas. Ele vai colocar para mim. E aqui tá com 35, mas a gente também consegue escolher diferentes larguras, né? E além disso, tem a personalizada. E depois eu vou até mostrar para vocês para que eu uso a personalizada. E aí, eu não gosto de mandar esses cortes aqui, ó, que são praticamente vazios, tá vendo? A gente não tem imagem nessa primeira coluna. Então, esse tipo de cortes, bem do comecinho, eu acabo tirando. Então, com essa ferramenta aqui, ó, remover, que é uma latinha de lixo, eu consigo clicar e arrastar, ó, e ele vai tirar esses cortes para mim. Ele vai remover, o corte zero ficou aqui, ó. Então, eu estou dando 2 cliques e ele está removendo o corte para mim. E eu vou removendo esses cortes que praticamente não tem imagem. Tá vendo? Clico no começo, vou clicar no fim, e ele remove para mim essas imagens.
E aí eu vou mandando para o dentista apenas as imagens que realmente têm tecido ósseo, tem alguma imagem de interesse, que vai ser de interesse para ele. E eu consigo analisar todo o meu volume. Aí eu vejo que, ó, por exemplo, ficaram 3 cortes aqui, e eu particularmente acho isso aqui feio. Eu gosto de mandar sempre coluninhas completas. Então, aqui eu ainda posso vir e retirar os cortes. E aí ficou certinho, tá vendo? Até o 139. Se vocês também, se na versão de vocês não tiver isso, outra maneira de tirar os cortes, mas eu acho que demora, a resposta do software é um pouquinho mais lenta, é você clicar com o botão direito e você vai em definir intervalo de seleção. Então, por exemplo, eu quero que vá do número 7 ao número 132. Cliquei no verdinho, ele selecionou todos os cortes, eu clico com o direito de novo e manter imagens selecionadas. Então, de novo, ele já mostra para mim aqui todos os cortes selecionados. E uma coisa que eu gosto muito dessas ferramentas é porque eu tenho uma previsibilidade do que está acontecendo. E eu uso muito essa ferramenta, principalmente quando eu quero enviar algumas imagens axiais. Então, o que eu faço? De novo, eu venho criar uma nova reconstrução. E nessa reconstrução, tá vendo que apareceu agora para mim? Reconstrução 3. Aí eu vou pôr aqui, ó, axiais. E eu mudo aqui também para axiais. E simplesmente dou finalizar. E o software vai gerar para mim a sequência de cortes axiais. Com 1 milímetro de espaçamento. Vamos supor que 1 milímetro é muito, eu quero para 2. Então, aqui eu também consigo alterar rapidamente isso, né? Coloquei 2, ó. E ele já gerou os cortes com 2 milímetros de espaçamento. Isso. E já ficou aqui. Então, isso me facilita muito a vida e eu consigo fazer essa análise completa e acrescentando os cortes. E o que eu ia mostrar para vocês com relação à largura dos cortes para sagitais. Não tanto para os casos de implante, mas eu uso muito, às vezes, para os casos de seios da face, ou até se o paciente tem alguma lesão. Vendo, apareceu aqui, ó, reconstrução 4. Então, eu vou pôr aqui agora, ó, coronais. O que eu vou fazer? Eu faço um pontinho no começo do volume e outro pontinho no final do volume e eu me certifico que eu estou trabalhando com uma linha reta. E eu finalizo. E aí ele vai gerar para mim a sequência de cortes nessa linha reta, criando como se fossem cortes coronais. Porém, vocês concordam comigo que aqui não está muito legal a imagem, né? Então, o que eu faço? Eu venho na largura, coloco personalizada e eu coloco, vou colocar 120, para fazer um teste para ver se o 120 fica adequado. Então, ele vai fazer essa reconstrução para mim no 120 e ele vai deixar esse corte mais largo. Aí, tá vendo, ó, que agora as linhas estão pegando de uma ponta a outra do volume? Então, se eu alterar a altura desse... Vou alterar a altura aqui para ficar mais bonitinho, menos feio esses cortes coronais, mas... Então, vamos supor que a gente vai pegar toda essa região. Então, alterei a altura, ele vai reconstruir aqui de novo o projeto para mim. Ele está pensando um pouquinho. E ele vai fazer essa alteração no meu projeto. Então, está alterando o projeto inicial que eu já tinha criado.
e ele reconstrói de novo esses cortes coronais que eu tinha pedido para ele. E do mesmo jeito que, por exemplo, eu estava usando 7 colunas. Ele sempre vai estar trabalhando com 7 colunas. Porém, 7 colunas não está tão interessante para os cortes coronais. Eu quero diminuir o número de colunas para ficar melhor a visualização. Então, eu acho que, vamos por 5 colunas, 4 colunas, ó, tá mais legal a visualização e eu consigo ver com mais clareza as imagens dos cortes coronais que eu gerei para a visualização desse exame. E aí, o que é legal é aqui, ó. Tá vendo essa listinha aqui? Tá, reconstruções armazenadas. Então, como eu renomeei as minhas reconstruções, eu consigo ver que eu tenho a reconstrução dos parassagitais, dos axiais. Então, ele salva, inclusive, essas informações das colunas. Então, por exemplo, quando eu quiser voltar para a reconstrução dos parassagitais, eu vim na listinha, tiquei a opção parassagitais e ele vai voltar para mim naquela configuração inicial. Ele está pensando um pouquinho e ele já vai mostrar para mim as configurações iniciais que eu tinha da reconstrução dos parassagitais. Tá vendo? Lembra que eu tinha selecionado 104 cortes. O meu projeto inicialmente estava só a mandíbula selecionada, ele volta para aquelas configurações iniciais que eu tinha selecionado. Eu alterei as configurações para gerar a reconstrução coronal, mas as minhas configurações iniciais do parassagital estão aqui. Então, ele vai gravando isso. Então, quando eu exporto, quando eu salvo esse projeto, eu vou salvar projeto, ele salva com todas essas curvas. Então, sempre eu consigo acessar tudo que eu fiz desse exame com essa listinha. Eu acho que isso é uma ferramenta que sempre teve. Depois o André pode até confirmar para mim. Eu acredito que desde as primeiras versões a gente já tinha essa listinha de reconstrução, mas pouca gente sabe utilizar e sabe de toda essa funcionalidade dela, tá bom?